Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá para vocês que nos ouvem do Rio Grande do Sul, da Alemanha, de Osasco, de Belém, do Paraná e de Oregon. Está começando mais um episódio do podcast Animais Sacralizados. Eu sou a Thaís Babiraba, historiadora da arte, produtora cultural, macumbeira e feminista. Vamos às apresentações de hoje. É com você, Cassi. E aí, galera, eu sou o Cassi, sou cineasta, gaúcho, e a gente vai falar um pouquinho sobre as polêmicas da arte hoje. Eros. Eu sou Eros Ester, sou cronista, antropólogo e antropófago, animador de velórios, cantor e compositor do projeto Meros Erros, e isso não é um cachimbo, ou não, como diria Caetano Veloso. Fernando. Desculpa. Oiê, eu sou Fernando e hoje eu sou só ressaca, que inclusive é culpa da arte, da indústria cultural. Então, eu sou Fernando e eu sou Fernando e é isso aí. Eu sou Fernando mesmo, hoje. Hoje eu sou só Fernando. É apenas isso. Bem-vindo, Fê. Jean. Olá, pessoal. Jean por aqui, carenuteia alegre, que adora viajar. Ultimamente tem militado bastante, que a quarentena fez a gente dar uma militada. E vamos falar um pouco hoje sobre a minha diva amor. Maria Eugênia. G. Eu sou a G, eu tenho formação em antropologia e eu gosto de ser minimalista nas minhas apresentações. Tá ótima. E por último, mas não menos importante, Thiago. Ti. Oiê, eu sou o Thiago e eu canto no chuveiro como se estivesse cantando na chuva. Arrasou. Para quem já está nos ouvindo, hoje falaremos sobre o tema de arte e mercado. Um tema que nos trouxe muitas discussões ao longo da semana na preparação para esse podcast. Discussões que partiram da cultura, indústria cultural, arte e mercado, até chegar nas divas pop que a gente tanto ama. Para iniciar a nossa discussão, eu vou pedir aqui para o Thiago fazer uma pequena introdução sobre o tema, para que a gente possa iniciar os nossos casos, as nossas histórias, as nossas vivências nesse assunto tão polêmico. Vamos lá, Ti. Bem, a arte por milênios nem sempre se prendeu à pura estética ou desinteressada. O estilo era conectado à religião, à magia, ao sexo, ao ritual. Ela não era necessariamente separada ou autônoma. Ela era dedicada aos deuses, aos espíritos transcendentes que guiam a vida humana na Terra. No Ocidente, o advento do Renascimento separou o artesão, anônimo e presente ao ritual, do que é o artista gênio, que tem nome e nem sempre sobrenome, como Michelangelo, Donatello, Rafael e outros que não são tartarugas ninjas, tá? E eles refinaram os ambientes, ordenaram jardins, as cidades e a vida dos nobres e da aristocracia. Numa lógica que não é econômica, mas é social e de prestígio. A arte agora, nesse segundo momento, é dedicada aos príncipes e aos reis. A industrialização e o capitalismo chegaram para mexer nesse puro prestígio da nobreza, trazendo a lógica burguesa e a massificação da cultura artística para o âmbito do econômico, nos apresentando os produtos artísticos para consumo. Mas a noção de arte, nesse momento, tenta resistir um pouco e encontrar uma ideia de autonomia, pureza, estilo, distinta do mercado. Para lutar contra a indústria cultural, a arte tenta se voltar para ela mesma e ela se entende autêntica quando ela se dedica a si mesma. Mas aí tem um quarto momento que agora salta aos nossos ouvidos. No capitalismo tardio, onde as fronteiras do que é mercado e do que é arte estão todas borradas, em que a indústria cultural virou a cultura da indústria, a cultura do mercado, tem Basquiat nos tênis da Reebok, capinha de celular do Mondrian, tem muita arte disponível por aí, desde que você pague por ela, e muita demanda para que você pague pela arte, que de descompromissada e voltada para ela mesma, já não tem mais nada. Bem, bem-vindos ao Podtax Arte e Mercado, Mercado e Arte. Tudo a mesma coisa? Roda a vinhetinha. Autoestima.
Espero que a vinheta seja alguma diva pop. Né? Não pode, né? A gente não tem. Pode dar algum problema de. A gente não tem só dinheiro se pra for pagar. Diva pop e copyleft. Não existe, né? Enfim, gente. E aí? E aí que depois falando da uma coisa? introdução, eu não sei nem o que dizer, eu não tenho Eu nem tava roupa pensando pra que eu acho que eu queria participar compartilhar com desse- vocês uma coisa que eu comentei com o Thiago há pouco tempo, que é a minha relação com a minha formação de historiadora da arte. Eu não me reconheço nesse lugar, eu acho que eu tenho muitas questões em relação a como a história da arte ela é produzida, né? A questão de ela ser uma arte elitista, é a questão de que quanto mais dentro desse mercado de arte a gente tá, né? Eu tive contato, trabalhei em diversos espaços culturais, no museu, mas foi quando eu entrei na galeria de arte que eu entendi que porra é essa de mercado de arte. E que porra é essa do artista que produz simplesmente porque o cliente vai comprar, porque o cliente quer que aquela escultura, que aquela pintura seja de tal cor ou que seja de tal formato. Então, acho que inicio essa gravação, esse podcast, a gente discutindo isso. Que porra é essa? Tá, eu falei da questão da galeria de arte, do quanto que eu paro de me reconhecer como historiadora da arte quando eu entro para trabalhar numa galeria de arte e começo a compreender sobre o mercado de arte, sobre a produção de arte pelos artistas, que é uma produção quase que exclusiva para os clientes, sabe? Então ele vai pintar uma escultura de 3 cores diferentes porque ele sabe que o cliente vai comprar, e se acabar ele vai produzir mais porque o cliente vai comprar, sabe? Uma coisa mais ou menos assim. E aí eu perguntei que porra é essa de mercado de arte, sabe? Que porra é essa que tá sendo produzida? Então essa é a nossa deixa. Eu adoro esse podcast. Não, mas eu acho Tadinho do interessante a sua experiência com galeria de arte, porque assim, eu não moro numa cidade que tem muito museu, galeria. Então, quando eu fui para São Paulo, que eu consegui visualizar vários museus e galerias, eu fui lá e eu percebi que eu não tinha bagagem para isso, sabe? Porque talvez na minha formação eu nunca tive um background de tipo, isso é uma obra, tipo, analise isso, interprete isso, sabe? Aí eu tive aula de artes até o primeiro ano do ensino médio e depois eu nunca tive, é um descaso que as artes têm, já começam na educação básica. E eu acho engraçado que a Pinacoteca de São Paulo ela fez uma campanha em 2017 que é exatamente isso, né? O que é o certo, o que é o errado, se tem certo, se tem errado. E no comercial é realmente essas reflexões que as pessoas têm quando elas estão diante de uma obra, tipo, nossa, mas o que é isso? O que o artista quis dizer com isso, sabe? A gente fica pensando qual é o tempo certo de você analisar uma obra antes de ir para a próxima. É esse estranhamento, esse incômodo que eu acho que eu tive quando eu comecei a frequentar galerias, e talvez a Thaís tenha chegado nisso também, não sei. Eu não cheguei a aprofundar tanto nessa questão, porque eu acho que quando eu trabalhei na galeria, eu tava do outro lado, né? Nesse lado de quem tá ali oferecendo o produto pro cliente, entregando e lidando com essa demanda, né? Porque sim, existe uma demanda, mas acho que para além disso, tanto a galeria quanto o museu, eles não são lugares receptíveis, né? Eles não são lugares que são abertos para o público, não é todo mundo que entra no museu, não é todo mundo que tem acesso àquilo. E eu acho que o trabalho começa antes, né? Começa nesse acesso que a criança tem, por exemplo, na escola, a um trabalho de um artista, e que não seja limitado a ver um quadro da Tarsila do Amaral. Não que eu acho que seja ruim, mas que não seja limitado a isso, sabe? Como experiência assim, de visitação, eu gosto muito, prefiro, por exemplo, quando tem uma exposição específica, ou seja, eu vou no MASP para ver a coisa fixa, né, residente lá, que sempre tem aqueles quadros que, obviamente, dá para, às vezes tem quadros novos, mas é a exposição fixa deles, permanente. E eu sinto que eu prefiro quando é uma exposição específica, tipo, vai ter a exposição da Tarsila, então a pessoa, a curadoria cria uma história, tem uma introdução, e eu que também não sou da parte, nunca estudei tanto a parte da arte, e sinto a deficiência disso, inclusive porque meu background é escola pública. Tô estranho, né, falar, meu background é escola pública.
Isso é o mindset. Era uma escola pública Disruptive Mindsets. Aí, beijo, Natália. O que aconteceu? Eu sinto que quando eu vou numa exposição que tem essa história já contada, a pessoa pensa em quem vai visitar e dá um contexto, eu me envolvo mais. Mas eu tava ouvindo, acho que foi o que o Cássio e a Thaís também falaram sobre. E aí, por exemplo, se a gente se sentir na obrigatoriedade de entender aquilo, né? E às vezes, por exemplo, a obra que vai me tocar não vai tocar você. Então, eu acho que é muito complicado. Isso faz muito sentido com quadro, com música. Tem aquela música que você ouve que ela vai, tipo, ao seu encontro e você fala, nossa, essa música foi pra mim. E aí vai ter aquele quadro que você vai olhar por exemplo, uma arte abstrata, que você vai olhar aquela cor quente, vai fazer alguma associação no seu cérebro, e pra você aquilo faz todo sentido. E pra outra pessoa, ela vai ver a lua de Tarsila do Amaral e vai pensar em outras coisas que vão criar links pra ela, e pra ela vai fazer muito sentido de outra coisa. Sabe acho que ontem, legal, né? ontem eu mostrei o meu filme pra minha família e a minha avó foi a pessoa que mais entendeu o filme inteiro. E segundo ela trouxe coisas assim da vivência dela e também coisas da religião, né? Porque ela foi criada num ambiente super religioso e no interior também tem muito aquela questão do tabu, sabe? Umas coisas muito, muito assim. E ela conseguiu trazer coisas que nunca ninguém tinha falado. Eu achei isso impressionante. E é isso que o Jean tá falando, que às vezes aquilo é feito pra você, por isso que se fala em público-alvo, mas nem sempre, tipo, o público-alvo vai ser encontrado dessa forma, né? Tipo, eu jamais imaginava que a minha avó ia se encantar tanto com aquela obra, que eu nunca pensei em fazer pra ela, por exemplo. Vocês acham, por exemplo, que o artista, ele pensa nisso? Ele realmente... E aí, por exemplo, no seu filme você pode dar o seu exemplo, né, Cassi? Por exemplo, você pensou no seu público-alvo e você tem uma mensagem específica que você quer que as pessoas entendam? Ou às vezes é bem abstrato e tudo que vem do público é rico e pode fazer sentido? Porque cada um pode ter uma leitura diferente, né? E acho que a pluralidade de leituras é bem bacana também. A gente parte de um princípio assim, que tipo, para um público médio, então você vai ter que criar uma história com início, meio e fim, linear, enfim, com arquétipos que o povo já conhece, ou seja, tipo, tem muito filme que usa a jornada do herói, enfim, vários... são estruturas que são fáceis de você identificar, são universais, né? A questão do melodrama também é um gênero super popular, enfim. No caso desse filme específico, ele tem questões um pouco fantasiosas, fantásticas, sobrenaturais, enfim, que eu imaginei que as pessoas mais velhas talvez não pegassem, e talvez os mais jovens, por estarem consumindo mais fantasia, sci-fi, essas coisas, eles pudessem se encaixar mais, né? Se interpretar mais o conteúdo, mas foi exatamente o contrário. Que bacana. Mas é que também tem aí essa coisa, né? Porque tem o que o autor quer dizer, que é um primeiro ponto. Tem aquilo que a gente consegue perceber no autor enquanto ele tá dizendo, né? Você percebe que, o autor quis me dizer isso? Será que é porque ele passou por essas coisas? Será porque ele pensa isso? Então, quando você vê uma obra autoral, você consegue ler mais o indivíduo que fez a obra, muitas vezes, do que quando você vê uma obra que não é autoral, uma obra um pouco mais industrial, que você consegue ver mais as engrenagens do que está produzir, do que o próprio indivíduo. E tem a própria localização da coisa, né? Então, tem a coisa da morte do autor, né? E eu acho que nos dias de a morte do autor, de que o autor não está mais conectado à obra depois que a obra foi produzida, né? E eu acho que isso é muito verdadeiro nos dias de hoje, tanto na noção do mercado, que um CD da Beyoncé, por exemplo, apesar de ser um CD com a marca Beyoncé, não é uma expressão do autor Beyoncé, necessariamente. E também quando ela é autoral, né, que ela não tem mais um filme do Cassi, não é necessariamente a mensagem que o Cassi quer passar, mas uma própria visão sobre quem o Cassi é no mundo, sabe? Então eu acho que tem esses dois pontos de vista. Não sei se eu fui claro, mas... Foi claríssimo, Thiago. Inclusive... essa é uma ponderação muito, muito interessante. Eu, como cantor, compositor,
tenho, digamos assim, na prática, na experiência. Ó, Mar Salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Agora tá ótimo. Tá, beleza. Eu como cantor e compositor, tenho, na verdade, eu convivo com essa coisa do feedback, né, Thiago? E pra mim não tem sintoma mais claro da relação que as pessoas têm na contemporaneidade com as obras de arte do que o fato das pessoas associarem as minhas músicas a Clarice Falcão. Sendo que eu nunca, jamais, em nenhuma hipótese na história da humanidade, tenho a Clarice Falcão. Nada contra a Clarice Falcão, acho ótima. Mas você não tem conscientemente, né? Ah, não, pelo amor de Satanás. Mas eu acho muito interessante essa coisa da Beyoncé, porque assim, existe um aspecto que é... O Discord está transmitindo sua linda voz. Isso é uma mentira, porque vocês não me ouvem, entendeu? Não, a gente Agora eu ouve. ouvi tudo que você falou. Depois o Eros vai dar um ganho na voz e pronto. Tudo fica pro Eros, né? Nossa, Claro. vai ser um inferno editar isso aqui, Confessa velho. na porta. Vai ser uma bosta. Vamos lá. Eu tava falando, primeiro eu falei que as pessoas me associam a Clarice Falcão. Depois eu tava falando que a Beyoncé ela ocupa um espaço limítrofe entre artista e indústria, porque a Beyoncé é a encarnação da indústria mesma. Ela não vende música, não. Ela vende filme, ela vende roupa, né? Ela vende roupa fabricada por gente subproletária no Sri Lanka e etc. Vai ser processado, hein? Assim. Mas é um fato. E aí é muito... Eu acho muito gozado quando as pessoas... Sabe quando a gente fala da política e fala assim, eu vou matar fulano, eu vou matar o Maia, sei lá, não o Maia, tadinho, o Maia não tem direito de morrer, mas eu vou matar o Cunha, por exemplo. É uma corja, tudo uns escroto. A gente fala da política, da alta política institucional como se fosse uma novela. Acontece isso pra indústria cultural. Então a gente fica falando da vida das pessoas, sendo que na verdade essa vida das pessoas, que enfim, ela é uma simulação de vida, ela é um projeto mercadológico. Quando duas cantoras brigam e fazem música uma pra outra, ou whatever, ou transam, sei lá, isso tudo não pode, isso, assim, existe uma espécie de promiscuidade entre a vida mesma do artista e o artista como um projeto mercadológico. Por isso que muitas vezes quando se fala em Anitta, que a Anitta tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que falar, tem que se retratar, tem que... Pra mim é muito estranho, porque isso pra mim entra na chave da militância do consumo. Não entra na chave de uma militância real, de sociedade civil. Porque a sociedade civil tem ONG, a sociedade civil tem grupos de interesse, né? A sociedade civil é representada e representa, né? Enfim... Então, esse comentário que você fez, Ti, sobre a Beyoncé, pra mim é extremamente... é urgente, na verdade, né? Essa discussão é urgente. É que é nessa atuada aí nessa atuada que você falou, né? Que toda a vida dessa marca, da marca Beyoncé, da marca Taylor Swift, e até das pequenas marcas, assim, né? Você tem os artistas A, os artistas B, o C, né? E eu acho que é aí que você vê esse degradê, essa lógica perpassa aí, então, a ideia de culturalização do mercado, né? Que, na verdade, a gente se torna produto na própria rede social, tal qual a Beyoncé, por exemplo, e a gente começa a agir como se a nossa própria vida também fosse uma marca, uma brand. Mas tá. Nossa, eu tô com uma certeza, dúvida. Thiago, com certeza. Então é isso. A ideia é que tudo é produto. A gente mesmo, a gente começa a andar, viver, respirar, postar foto, escrever, pensar, ler, como se fosse uma mercadoria. Então, na verdade, não é nem... É como se a indústria cultural tivesse... Ela não faz nem mais sentido porque tudo é ela. Então é isso. Mas é que, por exemplo, não você sei se eu mencionou uma concordo coisa com- que eu fiquei pensando. Você mencionou lá no comecinho, por exemplo, a arte autoral e a arte industrial. E aí o que tá me dando a entender do agora é, por exemplo, a marca Beyoncé, e aí uma pergunta, você a vê como uma arte industrial? Sim. E o que separa isso? E quem define o que é arte industrial e arte autoral? Ciladas da pós-modernidade. O preço, Eu acho se ela, que no se ela dia é de hoje- disponibilizada para consumo, ela vira outra coisa? Tipo, Não, não porque qual arte hoje em dia tá desconectada da noção de consumo? De alguma Nenhuma. maneira.
Eu acho que é complicado fazer essa questão. Eu vou fazer uma introdução de um ponto. Mas veja, isso não significa que a arte se resume ao consumo, isso é uma dimensão dela. Não dá para dizer, a arte é meramente o resultado da vontade da indústria cultural. Eu não concordo do jeito Porque a arte é anterior ao capitalismo. Não, a arte no próprio capitalismo, eu tô falando. Mas aí é nessa questão, porque o que é arte no passado... A arte é tão desinteressada hoje quanto ela sempre foi. Quer dizer, zero. Sim. Eu acho que ela teve esse momento de desinteresse, de pseudo-desinteresse na modernidade, quando ela tentou conversar com ela mesma e ficar se autorreferenciando. Mas antes, ela era para prestígio, ela era ritualística, ela tinha esse caráter social. E aí depois até o pessoal tentou reinterpretar uma noção de arte para a emancipação das pessoas, para que houvesse para que o indivíduo chegasse na sua máxima potência. Mas isso é muito claramente um projeto moderno, né? Essa ideia de arte emancipatória, né? Eu acho que hoje em dia o que aconteceu é que a ideia do fun, da diversão, do efêmero, do produto, do design, ela surpassa a própria noção da mercadoria e ela tá na própria noção de essência da vida. Porque a gente é meio que uma marca. A gente já se tornou uma marca. Eu vou fazer uma apresentação breve de um ponto para discussão que eu acho que cabe aqui, tá, gente? Que é o fato de que todo mundo é um artista. O capitalismo, hoje em dia, criativo, ele é esse sistema que também assiste ao crescimento considerável das profissões ligadas à arte e das indústrias culturais. O boom da economia criativa e hiperconsumidora fez com que o número de profissionais que exercem ofícios ligados à arte alcancem cifras que não têm comparação com o que era não apenas nos séculos precedentes, mas inclusive nas décadas recentes. Na França, o efetivo total de pessoas que trabalham em setores culturais, em 2003, segundo as estimativas do Institut National de Statistique et des Études Économiques, é de 444 mil pessoas, das quais 119 mil fazendo espetáculos ao vivo. Entre 1990 e 1999, as profissões culturais aumentaram cerca de 20%, ao passo que a população ativa não progrediu mais do que 4,4%. Na União Europeia, a indústria cultural representa 4,6% dos empregos. E esse desenvolvimento se observa nos domínios da pura prática de uma arte. Isso que, qualquer que seja a dificuldade. Nos Estados Unidos, tem 2 milhões de artistas profissionais, o que equivale a 1,5% da população ativa. 32 mil dançarinos e coreógrafos, 179 mil músicos e cantores e 100 mil artistas só na cidade de Nova York. No conjunto dos Estados Unidos, o número de artistas plásticos aumentou em 60% de 80 a 2000. Na França, você contava 22.934 artistas profissionais da música e do canto. O que mostra que a ideia de artista enquanto profissão, né, de o artista enquanto pessoa a ser paga para produzir um conteúdo, ou que se identifica enquanto um profissional da arte, aumentou escandalosamente nos últimos 30 anos. E eu acho que isso é um ponto para a gente conversar, porque é no capitalismo que o artista se torna um profissional. Mas esse seu número, por exemplo, ele separa... Eu não entendi. Ele separa a quantidade de artistas, de cantores? Porque foi o que me deu a entender, como se, tipo, o cantor, o coreógrafo, eles não estão englobados como artistas? Quem são os artistas? Artistas, quando eu falei os 100 mil artistas de Nova York, eu disse, eu quero dizer artistas plásticos. Ah, tá. O Ti disse que todo mundo é um artista em potencial, ou já é um artista, mas a gente está olhando para um fenômeno recente que é todo mundo é produtor de conteúdo e todo mundo pode ser influenciador. Uhum. Alguns deles têm a veia artística, outros não. São tipo, puramente produtores de tendências ou de comportamentos ou realmente de produtos. É um pouco nessa sua fala, Thiago, que você estava falando antes? O que eu quero dizer, na verdade, é que eu não estou necessariamente negando. Eu só estou dizendo que existe esse evento. O evento de que, hoje em dia, o artista existem muito mais artistas do que existiam nos anos 80. E o que isso significa? Significa que a demanda aumentou, né?
significa que a gente consegue ver um American Idol, um X Factor, um reality show que produz 15 minutos de artista e depois desproduz esses 15 minutos também. O que é que tá acontecendo? Isso daí é uma pergunta. Eu fiquei pensando agora nisso que você falou, e aí isso faz um link com uma coisa. Por exemplo, eu gosto muito da Britney, minha diva maior da vida. E aí eu fiquei pensando, vamos colocar lá no passado. Ela tinha, inclusive, eu tava lendo, o pessoal mandou umas coisas no grupo, ela tinha uma voz específica, ela cantava muito parecido com uma Christina Aguilera. E aí ela foi meio que mudando a voz dela, e aquela voz meio infantilizada, cheia de autotune e tal. E hoje em dia, ela só faz isso aqui. Oh, baby. Para, ó, eu espero que isso seja uma homenagem, tá? Porque eu falo como homenagem, não como zoeira. Todo mundo aqui. Inclusive, um beijo. Você segue amando-a, eu sigo odiando-a. Um beijo pra comunidade 6844 aí, fãs da Britney. Aí, por exemplo, ela, enquanto artista, que pensava, vou fazer minha música e criar minha arte, vamos supor, se ela ficasse desconhecida, ela seria autoral, mas aí como ela ficou famosa, ela virou industrial. Mas aí o ponto, será que, na verdade, quem industrializa é quem tá em volta, não o artista? O artista, ele sempre, ou na maioria dos casos, ele é o artista, ele cria e ele cria arte. Só que o meio no entorno dele é quem industrializa aquilo. O que eu quero dizer, o que eu acho que a gente pode dizer com isso é que não é que a Britney Spears, se fizesse uma obra anônima, seria autoral. Mas é porque você tem a Britney Spears como a marca, ela é o logotipo da Nike, sabe? Ela é o Just Do It. E atrás dela, você tem uma rede de engrenagens, você tem produtor, você tem divulgação, você tem aquilo que faz a estética, você tem aquilo que produz a voz dela, você tem aquilo que produz o diferencial de mercado dela em relação à Aguilera, porque você não vai vender a mesma coisa. Né? Então, é nesse sentido que ela é industrial. Ela é industrial no sentido de que ela é pensada enquanto mercadoria e ela é produzida enquanto mercadoria por toda uma rede proletária atrás dela. Então, mas quem faz isso não é ela, entende? Não, ela é um avatar, ela é uma marca. Eu não estou dizendo que isso daí seja Tanto é que hoje em dia você tem toda essa questão, né? Sobre a própria saúde mental dela, o que fizeram com ela... toda essa questão, porque ela, enquanto artista-produtor, ela é desimportante nesse primeiro momento, por causa que ela não produz sozinha, né? O que acontece é que você tem toda uma máquina de produção atrás da Britney, enquanto a Britney, um logo da Nike produz alguma coisa? Não, um logotipo não produz. E a Britney não é muito mais do que um logotipo, ela é, claro, por causa que ela é uma funcionária no fim das contas. É uma funcionária, digamos assim, ela é uma das engrenagens dessa máquina, né? Mas aí, o que por exemplo, eu tá muito frankfurtiano você, viu, Thiago? Não, porque, por exemplo... Vamos botar um Scott Hall aí no meio. A Britney, ela não é tão artista, no sentido porque ela é toda produtizada. Então, beleza. Mas aí, por exemplo, a pessoa que escreve a letra da música dela é industrial ou não? Tipo, eu posso dar um exemplo, o que eu tô querendo falar é que não tem eu não tô dizendo que ela é menos artista porque ela é industrial. Eu consigo ver, por exemplo, vou trazer um pouquinho mais pro presente, a Kesha. A Kesha também, ela começou... Nossa, a Britney é passada, então, Não, mas assim, é um case recente, por isso. Ela começou com um hit, beleza, ela também tinha o lance do autotune, de uma coisa mais festeira, rave, farofa, enfim. E depois que ela passou pelas brigas judiciais com o produtor, que ela trouxe um álbum novo, sem uma mão de ninguém, assim, você vê uma outra voz, você vê uma outra artista, você vê uma diferença nas letras, isso ali tem peso, sabe? Tem peso de produtor. Quando o Jean fala, e quando o Thiago fala que a Britney era uma funcionária, vamos lembrar de quem exportou a
a Britney. Quem colocou ela na prateleira foi a Disney. A Disney ela é muito conhecida em fazer isso com muitos jovens. Coloca eles cedo na vitrine, ou seja, eles ficam muito visados, eles têm que atuar, eles têm que cantar, eles têm que fazer de tudo, vender trocentas, bater as metas de vendas da Disney. Aí depois que acaba o contrato, nossa, a Miley Cyrus enlouqueceu, perdeu a linha, olha o que ela virou, olha a Lindsay Lohan, o que aconteceu com ela, entendeu? Isso é uma resposta, tipo, a toda uma certa pressão que tinha nesses adolescentes, sabe? Só dei alguns exemplos, você pode pegar outros, que a lista é cheia. Os próprios Jonas Brothers, o anel da castidade deles que eles tinham que usar, sabe? Entendi. Sim, e isso a gente vê muito agora, de alguma maneira, também lá no Japão, né? Você tem as máquinas de produção de girl bands coreanas e japonesas, né? O K-pop, né? Sim. Como é que é o nome daquela banda que tem várias meninas e elas sobem e descem de categoria de acordo com a votação do público? Tem uma banda japonesa. Não é o BTS? Não, é coreano. Não, é japonesa, AKB48. Procurem aí, gente. Ela Só parece o nome de uma agência internacional de inteligência. KGB, sei lá. Nem sabia que existia isso aí. Eu mal sei quem é a Kesha, tá ligado? O AKB48 ele vendeu 226 milhões de dólares em 2012 e é uma banda que tem 134 membros. Quê? Sim, são 134 meninas muito parecidas que mudam. Eu conheço uma banda parecida, chama Ozesp. Que vende bastante também, né? É a mesma projeção, né, internacional. Sim. Mas é isso, a ideia do AKB48 é essa, é a ideia do idol, né? Que é muito difundida lá no Japão. Você tem muito disso. Eu não sei muito sobre essa cultura pop no Japão, né? Mas é que eu acho que isso é um extremo, de alguma maneira, né? Uma banda com 134... Uma girl group de 134 membros. É quase um experimento, né? Tem que ter outra fonte de renda, né? Porque imagina, o dividendo aí. Sei lá, não sei nem analisar isso aí. Como é que bota 134 pessoas num palco pra fazer um show? Não, gente, é sério. Como é que vai pagar os boletos? Essa banda vai pagar os boletos, tem que ter... A galera tem que complementar a renda. Paga os carnê, né? Como é que faz? São 134 pessoas, mais 226 milhões de dólares. Então acho que dá pra dividir bem. Ah, tá tranquilo, então. Tá de boa. O que eu Vamos fazer uma banda, gente. Que é uma coisa que o Ti comentou e que talvez o Jean não tava com essas dúvidas, mas se a gente olhar para o mercado da arte contemporânea, a gente consegue entender um pouco melhor. Que são os artistas, que são marcas, e eles têm ateliês em diversos lugares e que esses ateliês produzem a arte que vai ser vendida. Então, você tem um artista que ele assina uma ideia, né? Ele não tá mais entrando... com a mão na massa, né? Ele não tá lá produzindo o quadro ou a escultura, ele tá produzindo uma ideia e ele tem toda uma equipe que vai transformar essa ideia num processo, assim, né? Essa ideia numa arte. E aí essa arte, ela não tá parada ali dentro do espaço da exposição, da galeria, do museu. Ela está sendo estampada nas bolsas, né? nas grandes parcerias que esses artistas fazem com as marcas de moda, como a Gucci, como... Enfim, a gente pode enumerar diversos movimentos desses, mas isso é um movimento da arte contemporânea de cada vez mais, acho que transcender a parede do museu e virar mesmo um produto artístico, né? Isso sem a gente citar o Romero Brito, que já é um produto em si. Eu acho que você devia falar sobre o Omo do Romero Brito. Até caixinha de Omo ele já vendeu. Não, ele estampa todas as paredes de creche da periferia. Isso pra mim já basta. Eu tava comentando mais cedo com o pessoal, uma intervenção pequena aqui, e lá no Hard Rock Café de Singapura, a decoração oficial é do Romero Brito. Eu fiquei chocado quando eu vi. É multicultural, né, gente? Tá isso é o mundo globalizado. Arte acessível. A cultura brasileira, né, gente? Se espalhando aí. Thaís, fala aí. Que grosso. Globes. Oi, Only you. A gente não tá falando que a gente tá esperando você falar, amiga. Você é a próxima.
É que eu acabei de falar, achei que vocês iam falar alguma coisa, depois eu ia voltar. Mas a gente quer ouvir a sua voz linda, essa sua voz sensual de fada finlandesa. Você que vai ter que editar, Eros, fica à vontade. Tá, então eu acho que eu vou aproveitar o gancho dessa questão da arte contemporânea para falar de um caso que é retratado no livro sobre as ruínas do museu, do Douglas Crimp, que é o caso do museu que foi criado pelo Marcel Broodthaers. Ele, em 1968, ele cria uma exposição, ele cria um museu em que ele utiliza das embalagens de obras de arte, que são geralmente quando a gente vai fazer uma feira ou quando a gente vai fazer uma exportação de um trabalho de arte, esses trabalhos são exportados em caixas de madeira. Então ele pega emprestado essas caixas de madeira com uma exportadora chamada Manx Continental Transport e ele monta no espaço expositivo, que, se eu não me engano é na casa dele, uma exposição com essas caixas de madeira. E elas estão com aqueles dizeres de manter seco, transportar com cuidado, frágil, esse lado para cima. E aí ele começa a trabalhar essa questão do que está sendo exposto no museu. Ele, inclusive, ele manda uma carta falando sobre a abertura do museu e ele fala que é proibir o acesso do povo. Aqui se brinca todo dia até o fim do mundo. E outras coisas que ele expõe também são... me perdi. Ele junta 30 postais de pinturas francesas do século XIX de mestres como David, Ingres, Courbet, Maisonnet e Puvis de Chavannes. E ele coloca numa parede encostada, uma escada, com os números de porta que pareciam indicar as salas de uma galeria. E as palavras Musée, Museum, escritas nas janelas, legíveis do lado de fora. Enfim, ele cria esse ambiente nada comum para falar do que está sendo exposto nos museus, né? Dessa arte, que é uma arte que pode ser comprada na salinha na lojinha de conveniência do museu, né? E que você pode levar um retrato ou um postal do artista que você gosta, do artista que você quer colecionar. Então acho que é um caso legal também de repensar o que está dentro do museu, o que está sendo exposto, enfim. Olá, você ouvinte do Brasil, do México, da Alemanha e da Irlanda. Você está ouvindo o podcast Animais Taxidermizados. Para você que ainda não nos segue, estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook, @taxidermizados. Acompanhe nossas redes, Deem seus likes, e a sua opinião. Você também pode nos ouvir em outras plataformas como Deezer, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast, SoundCloud, YouTube e Anchor. Dúvidas? Nos escreva em animaistaxidermizados@gmail.com. Mandem suas cartas de amor, os seus beijos, as suas interrogações e tudo mais que você sentir vontade de nos dizer. Estamos aqui para te ouvir. Podcast Animais Taxidermizados. Sabe, pegando o gancho do que a Thaís tá falando, eu vou falar uma coisa que é um episódio muito traumático da minha vida e da Thaís, que a gente cometeu um técnico em museu. Existe, tá? Você que tá ouvindo aí em Oregon, existe um técnico em museu, tá? Technician Course in Museum, tá ligado? E é muito interessante porque eu tinha uma visão muito romantizada do museu e, claro, como qualquer coisa na vida, né? Quando você estuda algo pelo qual você é apaixonado, você desconstrói. E esse comentário da Thaís sobre esse artista, muito legal, Thaís, que você trouxe esse cara, me lembrou, eu não sei se você vai lembrar, Thaís, quando eu fazia obras de arte conceitual, que existe, a expografia tinha uma... A expografia, ela tem uma... A expografia é a arte de expor, né? E ela tem uma série de protocolos, né? Que são estéticos, técnicos e tal. E aí eu tinha a brisa eu criei uma obra de arte fictícia que era a esfirra de carne no espaço expositivo. Era uma coisa meio Damien Hirst, só que sem bacia de formaldeído. Você bota a esfirra de carne na parede, ela apodrece e causa dano
ao ambiente, ao espectador e etc. Mas eu não sei muito bem porque eu estou falando isso. Eu ia comentar o seguinte, aqui em São Paulo existe o MASP, né, que é o Museu de Arte de São Paulo, que, segundo consta, está ranqueado aí como, sei lá, um dos melhores museus do mundo, o melhor museu da América Latina, coisas desse tipo, né? Ou do América do Sul, whatever. Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, que tem um prédio lá bonitão, na Avenida Paulista, projetado pela Lina Bobardi. E aí, recentemente, teve a exposição da Tarsila. Eu acho que essa exposição da Tarsila é muito emblemática, primeiro porque ela mobilizou muita gente. Eu acho que ela evoca... Acho que se existe uma pintora, né, um artista plástico brasileiro, né, que tem essa identificação, que evoca afetos, eu acho que é a Tarsila do Amaral. Porque ela consta da nossa memória afetiva coletiva, porque ela é, digamos assim, peça obrigatória nas apostilas, né, do ensino fundamental, do ensino médio, não só no campo das artes, né? Tarsila é usado como um recurso pedagógico para muita coisa. Além da óbvia importância que ela tem, né, dentro da história da arte no Brasil e da contribuição dela como artista de vanguarda e como artista talentosa e habilidosa que ela era. E aí eu fui nessa tal dessa exposição, né, o que a gente chama lá em museu de exposição blockbuster, né, a exposição que é muito patrocinada e que tem aí um claim, né, tem um digamos assim, um conceito de impacto, né, Rodin, História em Quadrões do Maurício de Souza, renascentista, vamos ver Michelangelo e Leonardo, etc. Quando você vai lá na exposição do Leonardo, é um rabisco. Eu fui na tal da exposição do Leonardo há uns 3 anos. Tinha coisa muito mais interessante que renascentista do que o Leonardo. Mas o que chamou a atenção das pessoas para a coleção era o Leonardo. E quando você ia lá, era, sei lá, o cara limpou a bunda com papel, né? Mas enfim, whatever. Voltando para Tarsila. Eu fui na tal da exposição, fiquei 2h30 na fila, né, para conseguir entrar no MASP de graça terça-feira, né? Eu sou precariado, né? Faço parte dessa classe social que o Marx quase previu, que é uma coisa entre proletário e lumpen. Eu sou precariado e eu vou lá de terça-feira para economizar, né? E aí tem uma coisa que é a seguinte, quando você entrava no museu, a experiência museológica era uma experiência de tirar foto, né? Isso é uma experiência cada vez mais comum dentro do museu. E é muito interessante, quando eu fazia técnico de museu, eu queria muito desconstruir, sabe, os paradigmas institucionais, né? A gente sabe que o museu, ele é um museu, ele consagra a história e a arte das classes altas, né? Sempre foi assim, né? Na história, o museu como instituição ocidental, ele se ancora nisso, né? E eu sempre ficava pensando em maneiras de pulverizar todo esse aspecto institucional do museu, né? E eu sinto que, de fato, hoje em dia existe uma subversão do aspecto original do museu, mas infelizmente é a subversão do aspecto original do museu via simulação da experiência. Então, é muito comum você ver pessoas tirando foto no museu. Essa não é a experiência clássica de fruição, né, da arte que está suposta, né, na institucionalização do museu, e, né, que também é uma institucionalização da arte. Mas agora a gente tem uma relação com o museu que é marcada e mediada pela informatização. O museu é bom agora quando ele comunica, mas ele é bom também agora nesse processo de recomunicação, né, de redimensionamento da axis, né, da maneira como as pessoas usam o museu. Isso implica em alguns ônus, né? Então, que experiência é essa que a pessoa está tendo com a história e com a arte? O paradigma clássico do museu é um paradigma elitista. Só que a gente está trocando esse paradigma elitista por uma outra coisa, que para mim é muito perturbadora, que é essa coisa da simulação da experiência, né? Eu queria falar algo sobre isso. E aí eu vou deixar até o gancho aqui, porque o meu digníssimo quer falar, mas fala alto, meu bem. Não, eu só queria... só pra falar sobre isso que eu estava falando mesmo, porque eu acho que esse assunto ele é bem elitista já, quando você fala sobre como as pessoas vão aproveitar ou não a arte no museu. Porque essas pessoas que param e ficam 40 minutos olhando para um quadro, essas pessoas são pessoas que vêm de uma classe social onde você entende que isso é o certo a se fazer. Que foi algo também que foi posto, que a contemplação da obra de arte dentro do museu tem que ser feita de determinada forma, porque
tem que ser. E quem disse que tem que ser também, né? Eu acho que tem uma coisa que é interessante no celular. Eu também não gosto quando eu vejo gente tirando foto em museu, assim, mas por causa da minha própria experiência. Mas eu acho que a questão do celular e das redes sociais é que você acaba quase que fazendo uma propaganda do museu e deixando ele mais acessível quando você tem fotos postadas, pessoas postando fotos. Eu acho exatamente isso. Inclusive tem uma coisa muito emblemática no MASP, que é um televisor enorme durante a exposição da Tarsila, que ficava mostrando em tempo real as pessoas que marcavam as fotos. Ou seja, o próprio museu se beneficia disso. Mas aí isso me coloca a seguinte questão: qual que é a função social que o museu passa a ter nesse momento? Então, eu acho que tem a ver um pouco com a missão nobiliática que ele tinha antes, da introdução social, de você estar socialmente inserido. Teve uma exposição do Rodin na Pinacoteca em 1995, que as pessoas isso daí aconteceu no verão, e as pessoas ficavam 2h30 na fila para ver o Rodin, sabe? Uhum. Pra quê, né? Nada contra, sabe? Mas, gente, um sol escaldante e as pessoas da Pinacoteca diziam mesmo, ligavam perguntando que roupa elas tinham que ir na Pinacoteca para poder ver o Rodin. Significa que é uma questão de inserção social, no fim das contas. De inserção no novo mundo, assim. É uma espécie de... Você vê que tem essa transformação, né, do que era arte autêntica para essa noção mesmo, né? Porque eu não ficaria 2h30, eu acho, numa fila pra ver o Rodin. Mas eu não sei se vocês fariam isso. Mas na fila do show da Lady Gaga se fica, né? Eu não vou em show de ninguém, porque eu não gosto de gente. Que lindo. Fala, Cassi. Então, gente, eu ia trazer um case pra vocês, não sei se vocês conhecem o Banksy. Conhece? Sim, Uhum. sim, claro. Maravilhoso. Ninguém sabe exatamente se ele é um artista, se ele é um coletivo, se ele é o vocalista de uma banda. Mas, enfim, a arte dele meio que ganhou popularidade também por causa do mistério, mas ele começou com grafites em Londres e depois ele passou para stencil, com críticas sociais. Ele visibilizava algumas realidades meio que os governos tentavam esconder, então ele fazia arte em muros que estavam tapando periferias, enfim. E depois ele começou a fazer outras coisas por aí. Tem obras deles que vão para leilão por milhares de dólares, e tem também, do outro lado, ele coloca algumas delas para vender na rua por $60. Então, assim, ele tá meio que criticando o sistema de comércio de arte, né? E também ele tá meio que trollando muita gente, porque teve um caso recente que em 2018 uma obra dele foi leiloada por mais de 1 milhão de libras. E assim que o leilão terminou, a obra ela foi triturada na moldura onde ela estava. E tipo, ninguém entendeu nada o que aconteceu, depois foram saber, né, que era mais uma trollagem dele. E o cara que comprou quis ficar, né, porque valorizou ainda mais a obra dele. E ele tem um filme também, que o filme se chama Saída pela Loja de Presentes, é um documentário. E ninguém sabe se é um filme que existe, se é um documentário, se ele tá contando uma história fictícia aí também. Ele diz que é verdade, mas é um artista que tá ali transgredindo o sistema de arte que a gente tá acostumado. E esse era o case que eu trouxe também. Tem um filme que se chama Velvet Buzzsaw, da Netflix, com o Jake Gyllenhaal, que também faz uma crítica. São curadores de uma galeria que encontram quadros de um artista que morreu, e eles decidem se apropriar do quadro, e essa arte começa a matar as pessoas do museu. Que doido. Eu, inclusive, adoro esse filme. Eu ia só Você é louco, tizão. Eu ia Eita, Lelê. complementar essa história do Banksy, que foi criado um parque de diversões. A gente não sabe exatamente quem se é o Banksy mesmo que está por trás disso, mas existe um parque de diversões na Inglaterra que é feito todo com artes e intervenções pensando nisso. Então eu acho curioso o quanto que o que surgiu como uma arte de rua é transformado hoje em dia como
um artifício do mercado e como é utilizado. Como a gente não sabe quem é, todo mundo pode ser, né? Então, eu posso ser o Banks e vocês podem ser, não se sabe. E aí, Eugênia? Olá! Eu vou falar de um case que é meio nada a ver com o que a gente tá falando agora, mas tudo bem, foda-se. Eu não poderia esperar nada diferente vindo de você. Sou eu, né? Que eu vou falar um pouco que é da história do jazz, que eu acho que tá ligado também com essa questão da arte e do mercado. É isso aí, gente. O amigo do Will Smith, né? No Maluco no Pedaço. Quê? O Jazz, não é o amigo do Will Smith no Maluco no Pedaço? Nossa, desculpa, eu não conheço essa referência, Ti. Ai, gente. Indústria cultural, gente. Perdão. Mas os primeiros músicos e bandas do que se reconhece como jazz, que é outra discussão, né? Surgiram em New Orleans, no estado da Louisiana, no sul dos Estados Unidos, né? E após um período fortemente marcado pelo tráfico de escravos, provenientes principalmente do oeste da África, disse-se que nessa cidade formou-se um caldeirão de culturas e uma mistura de várias influências. E daí surgiram novas manifestações musicais que incorporavam especialmente a polirritmia e os padrões de pergunta e resposta trazidas por escravos provenientes de diferentes tribos, e o conceito de harmonia e os instrumentos típicos das bandas marciais, que vinham principalmente da música europeia, que influenciava a cena musical dos Estados Unidos. E aí esses foram os elementos que foram se formando entre aproximadamente 1890 e 1917, e que deram origem aos primeiros estilos de jazz. Aí, entre 1917 e 1930, com a Lei Seca dos Estados Unidos, surgiram os locais de venda proibida de bebida alcoólica. E esses locais eram grandes difusores de jazz. O Louis Armstrong, que veio de uma família muito pobre em New Orleans, se tornou um notório trompetista, é um dos nomes mais conhecidos e representativos dessa primeira geração, né? Que eles chamam da primeira geração do jazz. E o jazz foi, desde o seu início, uma música de pobres urbanos, como diz o Hobsbawm na História Social do Jazz. Então, a trajetória do Louis Armstrong ela é bem representativa disso, porque ele era um garoto negro e pobre que vivia num bairro bem desvalorizado de New Orleans. A mãe dele era prostituta e o pai basicamente abandonou a família. E aí ele buscava tirar alguns trocados entregando jornais e fazendo uns bicos de sapateiro ambulante por ali. Ele entrava sorrateiramente nos bares de música que eram perto da casa dele, e ele foi conseguir comprar um trompete com o dinheiro emprestado de uma família imigrante russo-judaica. Com 11 anos ele tocava por aí e tentava aprender com quem e aonde ele pudesse, e com 14 anos ele trabalhava queimando carvão de dia e tocando trompete à noite. E aí, por volta de 1911 a 1920, o jazz despontava como um novo entretenimento e era tocado majoritariamente por big bands. E dali o jazz foi se difundindo para outras cidades, como Chicago, e por volta de 1920, Nova York se tornou a capital do jazz, com diversos bares especializados e teatros, e com as formações em trios e quartetos de grupos. Por volta de 1930 e 1940, surgiu o bebop, e o jazz passou a desfrutar de maior status. Então os músicos negros dos Estados Unidos começavam a ter condições de comprar carros e casas, por exemplo. E alguns nomes mais notáveis desse período são o saxofonista Charlie Parker, conhecido também como Bird, e os trompetistas Dizzy Gillespie e Miles Davis. Aí, segundo o Hobsbawm, o jazz sempre foi um interesse de minoria, como a música clássica. Mas ao contrário desta, o interesse que despertava ele não era estável. Então teve uma hora que o jazz começou a crescer de repente. E essa principal expansão foi entre o final dos anos 30 e os anos 50. Daí, a partir dos anos 50 até meados de 70, o jazz começou a perder popularidade e espaço para o rock. Segundo Hobsbawm, o que fez essa geração de solidão tão melancólica e paradoxal foi que a música que quase matou o jazz tinha a mesma origem e as mesmas raízes do jazz. O rock and roll era e é, muito claramente, uma derivação do blues negro americano. Então, os jovens que eram o público majoritário do jazz começaram a se interessar mais pelo rock. Depois, com o surgimento dos Beatles, o jazz ficou praticamente apagado. E como o berço do rock estava principalmente nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, o público jovem de jazz, que era em média mais elitizado, ainda era expressivo comercialmente em outras regiões da Europa. Por isso, muitos músicos migraram dos Estados Unidos para países como a França, Itália, Alemanha, Brasil, Japão e Escandinávia. E nesse período começaram a surgir músicos brancos fazendo jazz na costa oeste dos Estados Unidos, um estilo que é muitas vezes chamado de West Coast Jazz, com o trompetista e cantor Chet Baker e o saxofonista Gary Mulligan como expoentes desse movimento.
Foi nesse período que nasceu também o Cool Jazz, que é encabeçado pelo Miles Davis, cujos álbuns Birth of the Cool, de 1949, e Kinda Blue, de 1959, estão entre os mais apreciados e valorizados no gênero até hoje em dia. E aí, basicamente, nos anos 60 e 70, não havia mercado para o jazz no mundo anglo-saxão. Esse mercado tinha sido engolido pelo rock. De acordo com o Billboard International Music Industry Directory, em 1972, apenas 1,3% dos discos e fitas vendidos nos Estados Unidos eram de jazz. E olha que os Estados Unidos eram um berço desse estilo. E aí 6,1% eram de música clássica e 75% eram de rock e gêneros semelhantes. Foi só quando houve uma certa exaustão do rock que surgiu espaço para o renascimento do interesse pelo jazz. E durante esse período de isolamento, o jazz passou por fases de grandes experimentações. Ele passou a incorporar outros estilos, dando origem ao jazz fusion e ao free jazz. E o jazz fusion é um estilo que mistura jazz, rock, funk, R&B, ritmos latinos, várias outras coisas. E foi provavelmente através dessa mistura que o jazz conseguiu manter certa presença durante esse período que o rock estava mais presente. Alguns nomes representativos dessa fase são também o trompetista Miles Davis, que transitou entre bebop, cool jazz, jazz modal e fusion. E aí ele tem um destaque para o álbum Beaches Brew, que é um álbum de 69, considerado um dos mais revolucionários da história do jazz. Ele destaque também para os pianistas Chick Corea e Herbie Hancock, para o guitarrista inglês John McLaughlin e o saxofonista Wayne Shorter. E é interessante notar que tanto o jazz quanto o rock tem parte da sua origem na música dos negros americanos. E foi através dos músicos e fãs de jazz que o blues negro começou a chamar atenção para além dos estados do sul, dos Estados Unidos e dos chamados guetos negros. Ou seja, de certa forma, o jazz permitiu também que o rock aparecesse, né? E uma distinção importante entre os dois estilos é que o rock nunca foi uma música de minoria. O rhythm and blues, tal como foi desenvolvido depois da Segunda Guerra Mundial, era a música folk dos negros urbanos nos anos 40, quando 1,5 milhão de negros deixaram o sul dos Estados Unidos em direção ao norte e aos guetos do oeste. E eles formavam então um novo mercado que passou a ser suprido por pequenas gravadoras independentes. Os adolescentes brancos começaram a comprar discos de R&B no início dos anos 50, tendo descoberto essas músicas em estações de rádio locais e especializadas, que se multiplicavam naquele período à medida que a massa de adultos se transferia para a atenção para a televisão, né? Assim que a indústria da música percebeu esse mercado em potencial desses jovens brancos, ficava evidente que o rock não era um gosto de minoria, mas sim de toda uma faixa etária daquele período. Então, o boom econômico pós-guerra dos anos 50 deu provavelmente pela primeira vez à massa de adolescentes, especialmente classe média, né, empregos bem remunerados, dinheiro no bolso e poder de compra. E foi esse mercado de crianças e adolescentes que transformou a indústria da música. A partir de 1955, quando nasceu o rock and roll, até as vendas de disco nos Estados Unidos cresceram 36% a cada ano. E depois a invasão britânica de 1963, liderada pelos Beatles, impulsionaram um crescimento ainda maior. E a indústria de discos nunca tinha dependido tanto de um só gênero musical dirigido a uma faixa tão estreita. Acho que eu vou parar por aqui porque tá muito grande. Legal. Gê, eu tenho uma pergunta pra você. Você acha que os Beatles, eles revolucionaram alguma coisa ou se eles foram pura continuidade de um processo já latente de desenvolvimento da indústria cultural? Essa é uma pergunta meio cabulosa, né? Mas eu acho que eles introduzem uma série de inovações que transformam a indústria da música. Tanto tipo inovações de estúdio como em questão de imagem. Mas assim, o que o Hobsbawm fala é justamente que tem um pouco uma confluência de fatores que torna, sei lá, esse solo mais fértil para o surgimento de um fenômeno como os Beatles, sabe? Mas, sei lá, esse grupo de jovens que... Desculpa. Eu falo pra vocês não mandarem esses gifs, caralho. Esse grupo de jovens que conseguia, vamos dizer assim, se comunicar com uma massa de grupos de jovens que estava agora provida de um poder de consumo, surgiu num momento que era prolífico para isso, né? E também é uma época que está surgindo a televisão. A televisão está se... a televisão está se implementando nas casas, né? Então, tem uma coisa da imagem dele, de serem jovens, considerados atraentes para as meninas, que
que também começa a fazer sentido, né? Tipo, o papel da televisão nessa época, o papel do poder de consumo. Então, eu acho que tem uma confluência de fatores que torna possível, tipo, o sucesso dos Beatles, e também tem uma questão deles criarem uma série de inovações na hora de gravar, sei lá, tocar o disco ao contrário, colocar o microfone se mexendo, sei lá. Quem for ver a biografia dos Beatles sabe que eles criaram muitas invenções interessantes e que tiveram um grande impacto na indústria musical posteriormente. Nossa, eu acho que tinha que ter um podcast só sobre Beatles. Eu tô a favor. Mas eu só tenho um último comentário antes de passar pro Jean, que é o seguinte. É uns cat singing. Obrigado pela atenção. F-Jazz? Entendi. Olha que engraçado. Eu vou ouvindo essa história e faz um paralelo muito bom com o que eu gostaria de falar agora. Uhum. Que é sobre o funk brasileiro. Então, por exemplo, o que você falou, por exemplo, existiam os Beatles e eles inovaram na forma da música e eles comunicavam com uma população que queria consumir aquilo. Uhum. E aí hoje, então, a gente pode comparar o funk com os Beatles? Ué, pode? Tipo, porque eles criaram algo novo, que tinha alguém pra consumir e a galera tá consumindo, e inovaram também. Então, eu não vejo... óbvio, deve ter muita diferença, mas eu tô tentando traçar um paralelo aqui. E aí eu pensei muito também sobre essa questão de quem consome, né? Antes disso, pensando em quem pode produzir o que é considerado que é passível de ser consumível. Porque, por exemplo, quem detém a hegemonia, vamos supor, a galera que manda no mundo, que tem muito dinheiro, as pessoas gostam de piano, gostam de música clássica por algum motivo. E aí, para ele é interessante que o padrão, né, a coisa que é bem remunerada, que ele vai colocar a filha dele na escola de música, porque sabe que aquilo é o que tem que ser bem remunerado, porque é o que ele gosta, então, já que ele detém todo o dinheiro do mundo, o que eu gosto tem que ser perpetuado. E tem que ser bem remunerado. Até porque quem vai ter acesso a aprender a tocar essas coisas, isso pensando no passado, né? Quem vai ter acesso a essas coisas vão ser uma população bem restrita e da minha elite. Então é isso que é o bem de cultura que eu quero manter. Enquanto, por exemplo, a gente pega o funk, onde a pessoa, ela com muito pouco, ela consegue criar uma música, e ainda mais isso, acho que com a tecnologia isso também se permitiu ficar mais fácil. Então você tá criando, dando poder às pessoas. Ou seja, uma pessoa na favela, ela vai, cria uma música e faz sucesso e ganha muito dinheiro. Uhum. E será que as classes acima estão de boas com isso? Elas gostam? Então eu sinto muito um preconceito no Brasil, e não é um por acaso. Eu acho que existe essa... Você fala, não, você gosta de funk seu sem cultura. Tipo, como se cultura é a classe hegemônica, o que é definido para todo mundo como cultura é, por exemplo, eu gosto de música clássica, então você tem que saber que todos os caras da Europa que tocam música clássica. Mas é engraçado você falar isso, Jean, porque quando o rock surge, ele também tem uma pecha meio disruptiva, assim, né? Então muitas pessoas mais velhas consideravam o rock como uma coisa subversiva, uma coisa, às vezes até do capeta, sabe? Uma subversão, tipo, de valores tradicionais e tal. Sim. E muitas pessoas do jazz, inclusive, consideravam que o rock era um estilo menor de música, porque ele não trabalhava necessariamente com a mesma complexidade. As pessoas... Qualquer um podia fazer um rock, assim, em teoria, tipo, o que não significa que não tenha, como eu posso dizer, músicos de rock que são, tipo, muito formados e muito qualificados. Mas no começo, teoricamente, as fórmulas eram mais simples para você tocar um rock do que para você criar um jazz, tipo, extremamente virtuoso, como o caso do bebop, sabe? Então isso, por muitos, era considerado como um estilo menor e por muitos era considerado como uma subversão dos valores tradicionais mesmo. Então é interessante esse paralelo que você fez. Exato, e eu acho que faz muito sentido. É como se o funk está para, por exemplo, o rock ou o jazz na sua época, como o funk no Brasil, entendeu? É esse paralelo que eu tô traçando. Então, a população se encontra uma forma de subverter. Só que o que tá acontecendo agora, tem esse movimento, né? Isso tá se massificando. Então, por exemplo, a pessoa hoje que tem acesso a, sei lá, ela poderia ser uma cantora de música clássica, mas
ela migra pro funk. E aí eu acho que isso conecta lá com o que o Thiago falou sobre a industrialização. Então, talvez as pessoas... Beleza, deu dinheiro, está dando dinheiro, então virou um nicho. Então não é simplesmente mais as pessoas da favela que conseguem ter um lugar para falar, criar música que é consumido pela massa. As pessoas do lado de lá também, que já, tipo, vamos dizer assim, que já são de classes médias e classe alta, elas se apropriaram do funk porque viram que é algo que vende e estão produzindo funk também. Sim, as pessoas de classe média estão dançando funk na balada, então... Não só dançando, então eles estão produzindo também, entendeu? Tipo, você tem cantoras de funk que não são, tipo, as pessoas que... Exatamente, que muitas vezes você vai ver o clipe, o clipe se passa numa favela, mas aquela não é a realidade da pessoa. Interessante você ver como vai se expandindo, né? Tipo, das classes mais baixas para as mais altas, né? Um fenômeno interessante. Exatamente, mas eu acho que o movimento nasce mesmo com a subversão. Ainda hoje, eu acredito que no Brasil, a maioria do conteúdo que é produzido ainda é bem, digamos assim, sei lá, raiz, a galera que produz, ela fala uma vivência dela, e se você tá consumindo esse produto, você tá dando dinheiro pra pessoa, mas é que também acho que tudo se renovou, né, o capitalismo se reinventa muito, então hoje, tipo, tudo bem, o cara ele não se preocupa apenas em, por exemplo, manter o meu bem de cultura, como por exemplo, da música clássica é o que tem que ser feito, não, por mim pode ser qualquer música, desde que eu seja o produtor, porque eu vou ganhar dinheiro de qualquer maneira, independente do que vai ser vendido, se vai ser clássico ou não. Eu vi até um documentário que ele falava sobre danças afro, né? E do como, por exemplo, se você vai fazer uma faculdade, talvez, de dança, como o clássico é tão ali, tipo, os livros, você vai pesquisar sobre, muito em desaumento da dança branca europeia, do balé clássico. Aquilo é o que existe de técnica perfeita e tal. E sem levar em consideração as danças de matriz africana. E, tipo, como esse conhecimento... dança, o balé ainda é como é que chama? É o que o dançarino completo precisa ter essa formação que é no balé, né? Não que eu Exato. E uma coisa que era muito legal no documentário é que ele falava de como esse conhecimento está se perdendo por conta da academia se manter muito fechada. Então, por exemplo, essa parte das danças e do porquê que a dança era daquela maneira, muita coisa vai passando de mãe para filha e tal. E isso vai se perdendo, porque essas pessoas não vão acessando a academia, então não tá tendo geração de tese, geração de documento pra gente conseguir ler depois e fazer a leitura desse tempo. E imagino quantas coisas que a gente já não perdeu, né? Então, do tipo, de história, do entendimento do porquê que a dança é daquela maneira. E que hoje a gente tem, beleza, as pessoas têm acesso, mas aí você consegue pegar um celular, gravar um vídeo, subir pra nuvem e tá eternizado em algum lugar. Se algum dia algum historiador for olhar aquilo, ele consegue acessar. Mas muito se perdeu disso. Foi bem legal, inclusive, esse documentário. Assim, me abriu o olho pra um lado dessa parte da dança que eu não via. E que é bem complexo, do quanto que o que é clássico é o que a academia perpetua. E que a gente vai acabando, vai perdendo mesmo as outras coisas. E, tipo, se a pessoa que fazia e ensinava morre, não tem mais quem ensine e aquela cultura morreu. E como o que é clássico tá ligado a uma cultura europeia também, né? Porque o balé clássico. Quando você aprende arte, Desculpa. Não, eu ia falar exatamente disso, que na história da arte, e aí eu faço um paralelo também com a história do teatro, porque foi o que eu me desdobrei na graduação, né, no estudo de monografia. Eu fiz um paralelo entre a história do teatro e a história do teatro em Moçambique e a história da arte, né? E é perceptível o quanto que é uma história escrita de um ponto de vista europeu e de um ponto de vista ocidental, ou seja, a arte produzida em África, ela é considerada uma arte primitiva, ela tá lá junto, colocado como se estivesse no mesmo período sendo produzida com o que a gente conhece como arte rupestre, né? Essa arte primitiva, sabe? Sim. Então, eles olham para essa arte que é produzida e que é uma arte que se você for olhar de um ponto de vista estético, ela é tão... Ela tem tantas qualidades quanto um trabalho que está sendo produzido pelos gregos no início do entendimento da arte grega, ou seja, né, se a gente for olhar, ele tem uma diminuição do que é o fazer artístico em África, e isso
ele tá passando por todas as linhas de arte, né? A gente vai falar isso no teatro também, que olha para os ritos africanos e entende esses ritos como dança para que eles possam ter uma característica artística. Ou seja, você tira aquilo do ritual e transforma, né? Coloca um olhar artístico e olha pra dança, e olha pra roupa, e olha pra acrobacia que é feita, e ignora que tem um viés ali muito pessoal, né? Muito característico da tradição daquela sociedade que a Europa tá olhando. Então, não fico... Não é uma novidade, sabe, achar que também na dança vai ser olhado a dança africana como algo primitivo, como algo inferior à dança clássica, por exemplo. Sim. Enfim, gente, consumam do pequeno produtor, consumam funk, consumam Eros Erros. Consumam tomate orgânico, né, do pequeno produtor. Sim, gente. Música local, música do bairro. Né? Meros erros. Meros erros. Produza sua própria música. Gente, é interessante isso de industrial, porque eu sou a antítese do industrial, eu só sou industrial na distribuição, porque a antítese do industrial, porque eu faço todo o meu som aqui no meu home studio, eu faço minhas músicas, gravo todas as faixas, tudo, vai tomar no cu, esse negócio de artista independente, enche a porra do saco. Desculpa pelo vandalismo. Ô, bebê, força, guerreiro. Acho que a gente vai caminhando agora, então, para encerrar mais um podcast. Caralho, Gabi. Eu queria só deixar mais um comentário, que a gente tá gravando esse podcast em 2020, né? E desde janeiro de 2019 a gente não tem mais um Ministério da Cultura no Brasil. Esse ministério ele se tornou uma secretaria como parte do Ministério do Turismo, e eu acho que nisso a gente consegue dialogar muito com o que a gente está questionando sobre arte e mercado, né? Do quanto que o lugar da cultura ele está agora subjugado dentro de uma noção de turismo, né, de uma noção comercial de um consumo de cultura, de um consumo de arte, e pensar também que a gente está nesse momento, em 2020 a gente completa o 10º ano do Plano Nacional de Cultura, que foi escrito em 2010, e eu não estou ouvindo nada sendo falado sobre isso, não existem pessoas que estejam trabalhando nesse momento para que a gente possa escrever um novo plano de cultura. Esse plano de cultura ele rege todas as políticas públicas de cultura do Brasil, e aí interfere também como os estados e como os municípios vão dialogar com a pasta de cultura dentro das suas cidades, dentro dos seus estados. Então acho que é importante a gente lembrar que a gente está vivendo um momento político que interfere sim na forma como que se produz política, se produz cultura do outro lado, sabe? Do lado de quem está querendo produzir ou manter uma cultura local, seja dentro dos seus quilombos, seja dentro das suas periferias, né? Para que essa cultura continue existindo e não tem suporte algum, né, em relação às políticas públicas. Então acho que a minha fala final nesse podcast pra gente lembrar esse momento que a gente tá vivendo. Foi o final mesmo. Eu vou deixar minha fala final aqui como... Eu tava esperando, a arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Olha, será Sabe o Roberto Alvim lá falando? Socorro. Vamos ser leve, gente. Vamos ser leve. Concluímos que arte é... Mercado. Ah, puta merda. Fundo palhaço! Concluímos que ninguém aqui concorda. Com nada, pra variar. E com isso... Vamos para o nosso quadro. Então posso... Vocês não a deixam pra mim, Thaís e Thiago? Sim, se o Titi não quiser complementar nada, bora aí. Bora, gente. Beleza, a gente vai inaugurar nesse nosso 7º episódio um quadro. A gente não sabe até quando ele vai durar, né? Porque afinal de contas a gente não sabe até quando a nossa existência vai durar. E né? pode ser que ele destrua completamente os laços entre as pessoas desse podcast. Eu espero que sim. Como a gente estava num assunto Essa é a leve, esperança. como a gente estava num assunto super leve, eu vou manter a leveza e introduzir a DR taxidermizada. Então, 2 pessoas vão ser sorteadas Ai, meu Deus. para ter uma DR selvagem, tá bom? Acho que essa é a descrição.
Eu tô ansiosa por esse momento. Sobre qual tema? Não, DR, Cássia, a sua relação, né? Essas Eu coisas, acho que vai emergir na hora, não vai ter problema não isso. Beleza, vocês estão preparados psicologicamente? Que bom, as duas pessoas que vão DRA são Fernando e Cassiano. Vai, vocês têm 1 minuto aí pra ter uma DR selvagem. Inferno! Nossa, não aguento mais. Eu tô aqui, tô de ressaca e tem que ficar ouvindo voz de Cassiano. Não, eu acho inadmissível que o Fernando deu tchau de sumiço, né? E não falou mais com ninguém, não respondeu mais ninguém. Eu não sei se você percebeu, mas eu tenho mais o que fazer. Eu não tenho minha vida de ficar fazendo filminho, ficar dirigindo filminho. Toda hora no Twitter, eu também tenho tudo isso pra fazer que você faz. Não tem não. Você fica o dia inteiro dirigindo filminho, a câmera na mão e... Ideia na cabeça. Fica fazendo burguês de gastronomia essa semana, mostrando receitas pro pessoal. Receitas baratas e fáceis pra toda a população poder aproveitar, diferente de você, que é um burguesinho safado, que fica fazendo filme, porque sabe que quem faz cinema é burguês. Que é boa. Que foi? Tô aqui manuseando ingredientes. Isso aí qualquer um faz. Qualquer um faz é filme, é só ter uma câmera. Tá, vamos fazer uma segunda... Obrigado, meninas. Vamos fazer uma segunda rodada de DR. Te amo, Cássia. DR taxidermizada. Acho que não. Acho que não. Eu acho que vai ter mais uma. Vai, vou embaralhar aqui. Aí você tira o meu nome do Cássio. Ah, não, essa não dá. Deu Erinhos e Fernando. É uma DR de verdade, né? É uma DR de verdade. Esse mamão era pra gente Vai lavar comer. roupa suja, vai, valendo. Teve ontem à noite já. Pode continuar. O que foi? Esse mamão era pra gente comer, esse mamão que você estragou. Mas você ficou insistindo pra gente poder transar com o menino aqui usando mamão. Não, mas eu não queria usar o mamão, eu queria usar as duas. Tá, vamos lá então, eu acho que essa é a deixa para o Thiaguinho introduzir. O Roletax, tocando a vinheta, eu vou aleatorizar 3 palavras aqui, a gente conversa sobre isso daí. E aí? As palavras são Estado, agente e umbigo. Uou! Olha, No o agente, Estado moderno, o agente do umbigo Estado é um só olha agente. pro próprio umbigo. Não olha pra população como um todo. E é isso. Você sabe que o Estado, o biopoder, ele quer agenciar o umbigo para controlar a vida da população. O Estado é o umbigo do mundo. Uou! Mas vocês sabiam, eu sei que isso daí não tem nada, tem um pouco a ver também. Não tem muito a ver com o Estado. Mas eu sempre achei que se alguém colocasse meu dedo no umbigo quando eu era criança, eu morria. O seu dedo no umbigo? Não, ou se o alguma dedo pessoa no seu umbigo? o dedo no meu umbigo, eu morria. Isso Eu é um problema do achava- Estado, porque o Estado não te educou pra você saber que isso não acontece. Pois é. Não tinha um agente educacional. Exato. Isso daí é Vocês o quê? viram o dedo no Dizem que umbigo como uma prática sexual? Que isso, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que o Estado precisa criar uma lei pra bloquear isso aí. Eu acho que o silêncio foi revelador. A gente Verdade. também acha. A gente também acha. Bem, Vai, Ti, segunda rodada. segunda rodada. Essa daqui só o Jean vai conseguir responder. Eita. Logaritmo, aliança e esperar. Esperar e aliança é bem. Esperar e aliança me lembra Canção Nova e Rede Vida, né? É bom, bem escolher esperar. Aliança pelo Brasil. Eu resolvi esperar, né? O problema é o Gente, logaritmo. Logaritmo foi uma coisa que eu aprendi, assim, eu vi no ensino médio, aprendi na faculdade mesmo, e aí depois só calculadora, gente. É aquela coisa que você tiver que fazer na mão, nunca mais. Depois que inventaram, inclusive acho que vale a pena a gente fazer uma aliança com a tecnologia e fazer as coisas mais fáceis. Se tem uma máquina que faz, não precisa você perder Verdade, tempo. a gente espera. E é Mas isso, também gente. não dá pra você esperar a tecnologia existir. Enquanto nisso, você vai ter que fazer na mão mesmo. Então você casa, aí você, antes de casar, você espera, né? E aí depois é só o logaritmo que salva, né? É isso aí. É isso, essas foram as conversas edificantes do dia, gente. Parabéns aos envolvidos. Parabéns. Roletar. Roletax. Tchurururu, Agora, tchuru. táxi cultural com a Gabi. Piu. Vamos lá, então. Nosso táxi cultural. O dessa semana foi particularmente divertido de fazer.
Eu vou começar pela música, acho que pegando um gancho pelo que a G falou. Ela indicou 2 álbuns pra gente ouvir, e eu acho que vale a pena fazer essa experiência que ela propôs. Um dos álbuns é o álbum de Jazz Fusion do pianista Chick Corea, eu não sei se estou falando certo, chamado My Spanish Heart, de 1976. Chick Corea. Chick Corea, obrigada. Como já diz o nome, o álbum de influência hispânica é uma obra de arte para se ouvir do início ao fim. Ela indica, inclusive, colocar o disco, apagar as luzes e curtir o momento. Um outro álbum que ela indicou é o Headhunters, do pianista Herbie Hancock, de 1973, que tem uma influência funk. Segundo a G, é um álbum para ficar feliz, dançar, amar o mundo e a música. Vou puxar o gancho para falar de alguns livros que foram indicações gerais aqui do nossos participantes do podcast, que é o História Social do Jazz, citado pela G, do Eric Hobsbawm. Vou indicar 2 que eu coloquei na lista, porque eu que estou organizando isso, então tudo bem. Que é a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, do Walter Benjamin, e Sobre as Ruínas do Museu, do Douglas Crimp. Nas séries, eu vou indicar o Abstract, The Art of Design, que é um documentário do Netflix, e que vai tratar dessa questão da arte e design, que é uma temática bem polêmica também. No YouTube eu queria indicar 2 canais muito divertidos. Que o Jean é muito fã, que é o Tempero Drag. E vou particularmente indicar o vídeo do Adorno e a Indústria da Cultura, que é um vídeo maravilhoso que trata exatamente dessa questão da arte e mercado, de como que até as nossas brincadeiras infantis estão consolidadas a partir de uma questão de mercado também. E vou indicar o canal do Rafa Prado, que é um cara que anda fazendo umas receitas culinárias, mesclando com questões de política, e ele trata desses momentos políticos de uma forma muito divertida e ensinando uma receita. Quem não gosta de cozinhar em casa, né? E para finalizar, eu vou indicar novamente o Banksy, que é um artista que foi bastante comentado aqui no podcast, e indicar para vocês procurarem imagens ou visitar, né, quando for possível, o parque temático que ele criou, chamado Gizmoland, que é uma brincadeira com os parques temáticos da Disney. Eu encerro aqui mais um Táxi Cultural e nos vemos no próximo podcast. Eu amei que teve Rita essa semana. Que isso? Só pode ser o Cássio. Podemos pausar? Eu vou pausar meu áudio. Não terminou ainda. Tem que encerrar o episódio. Foi mal. Achei que eu tinha encerrado já. Não, tá Pede pro bem. Greg parar de gravar. Não, Vamos bater palma então. Vamos bater palma. Feliz Podtax aí. Espero que vocês tenham curtido o rolê. Eu não apresentei, mas tô encerrando. Boa noite. Bom Minhas dia. palmas não caem boa porque eu tarde. tô com um redutor de ruído. Agradeço Legal. a todos que ouviram o nosso podcast. Nos vemos no próximo. Quem tiver Beijos. temas para indicar, estamos abertos a ouvi-los. Beijos. Beijos. Pausei. Bom, já sei qual vai ser a última frase, né? Pausei. O Fernando vai pausar o backup aqui. Sim, deu certo até agora. A sua cadeira? Backups Aquela rolando. amarela que a gente tinha em casa, sabe? Backups rolando. Legal, Podemos. vamos seguir aí, E a gente. laranja? E Greg a laranja? gravando. Não, é Abre o amarela. recording. Podemos. Não, e a laranja, Eugênia? Tá. Quando Craig é o bot que grava. E a laranja, gente? Que laranja era? O Thaís e É o Thiago, suporte quando que vocês quiserem. Podem comentar. Vou só me alongar aqui, já vamos. Deixa eu só fazer aqui vocês botando na minha bola de pilates, peraí. Deixa eu só fazer botar uma cirurgia aqui rapidinho, que é só pra começar, assim. Deixa eu fazer a minha chuca vaginal aqui. Vamos pegar o vibra e a gente começa. Ibra, é você?
Meu Vamos lá. Deus. Bom dia, ô caralho. Alguém bloqueia essa bosta, vai. Vamos lá.